fez? Você deveria ter me acordado. Por que não me acordou? Você tem o dia de folga. Então, você fez muitos turnos durante a semana. Sim. Está bem? Eu dormi a noite toda. Sim. Dormiu a noite toda. E você ficou aí a noite toda? Sim, eu estava terminando os relatórios. Eu trouxe café da manhã para você. Notei que você não tá comendo bem. Seus favoritos. Valeu. Muito obrigado. Verdade. Obrigado. Escuta, Bem, já que você tá de folga, queria te contar uma coisa. Pode falar. Bom, meu carro tem alguma coisa com os amortecedores, segundo eles. E eu não sei de nada. Você pode conferir? Eu acredito que sim. Obrigada. Tá muito bom. Por nada. Eu sinto muito, mas esse evento é muito difícil. Que bom que você veio. Eu não sei o que você fez com a Juliana, mas ela tá encantada com você. Ela até deu um adiantamento. Aqui está, pode abrir. Muito obrigada. Isso me ajuda muito. E como ele está? Ele tá melhor, mas ainda precisa de uma cirurgia. E, voltando ao assunto, Eu tenho outra tarefa pra você. A Juliana está indo pra Paris e pediu uma degustação de bolo ainda hoje. Entendi. Ela deixou o resto dos preparativos para Romã. Vocês não se dão muito bem? Senhor, Agora você já sabe. Eles estão esperando você. Pode ir. Vamos, anda. Ai, Olga, eu vi as imagens e fiquei com nojo. Tive medo de que tudo fosse revelado. Meu Deus, a Juliana não iria perdoá-lo. Como ele não contou, ela vai pensar que ainda tem algo entre eles. Vamos fingir que nada aconteceu. Eles fizeram alguma coisa? Acho que não. Você não disse nada? Claro que não. Ah, assim espero. E se em vez de fazer Irina renunciar, fizermos Juliana querer demiti-la? Ah, eu gosto dessa ideia. E eu me encarrego de todo o casamento. E eu vou dar pra você uma boa quantia. Me parece excelente. E bem? Muito obrigada por ter vindo. Ai, me desculpa, meu pai me deu os ingressos surpresa. Não se preocupe, estou à sua disposição. Oi, Irina. Olá. É bom? É espetacular. Não tô seguro. Não gosta? Sim. Olha, ainda tem tempo pra pensar. Não é que eu achei muito exagerado. Tava pensando em algo simples. Mas o grande lance tá na moda, esse... Deveria estar no meu blog. Você gosta? Sim. Então eu também. Entendeu porque eu vou me casar com ele. Ele nunca discute comigo. É um ótimo motivo. Bom, eu não posso comer, então vocês comem por mim, tá bom? Eu tenho uma reunião com alguns blogueiros. Vai sair então agora? Bom, eu gostaria que você me ajudasse. Você tem experiência. É verdade. Eu ficarei feliz em ajudar. A gente confia em você. Perfeito. Você sabe muito bem que tipo de sobremesa vai deixar os convidados malucos. Com certeza. Eu te amo. Eu também. Até mais. Olá. Estela, como você está? Eu sou a Olga, assistente da Irina. Ela pediu para eu pegar o vestido. Ela vai entregar com as bijuterias e os saltos para Juliana. Não. É claro que eu terei cuidado com o vestido. Sim, com certeza. Pode deixar. Até mais. Isso.
Sinto que a gente devia continuar aquela conversa de antes. Eu sinto que isso nunca vai acabar. Só me fala se você me enganou. Do que você tá falando, Roman? Hey, eles me mostraram uma foto onde você estava beijando e abraçando um homem. E depois me mostraram um exame de sangue do bebê. O que eu tenho que pensar? Você não achou que podia ser um amigo? E sobre o bebê? Não. Não sei como provar isso. Com licença, podemos oferecer a você chocolates belgas com uma camada de maçapão? Também temos tartes com molho de frutos silvestres, combinado com queijo azul e também, se querem... Obrigado. A gente vai revisar depois. Eu entendo. Tudo bem, obrigado. Sinto muito. Eu devia ter te ouvido primeiro. Eu não tinha intenção de machucar você. Eu não devia ter ido embora sem ver você. Isso significa que acredita em mim? Quero acreditar em você. Olha o que temos por aqui. Uma bebida? De champanhe? Não, eu não bebo no trabalho. Ah, tô lembrado. Olha, ao contrário de você, eu não mudo. Irina, Ok, vamos comer. boa ideia. Com licença. Tem cardápio? Menu da mesa 2. Obrigada. Obrigado. Olá. 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 Desculpe, mas estamos fechados. Ah, que pena. Só porque eu tava morrendo de fome. Sentimos muito. Vamos sair daqui. Mas por quê? Queria te agradecer por tudo. Vamos pra minha casa? Eu fiz um bolo. De pera? Sim, pera. Tudo bem. Muito obrigada por ajudar. Eu nunca consigo entender o que os mecânicos falam. De nada. Maria, eu vou embora. E quanto ao bolo, você não quer chá? Ou entrar? Outro dia. É a Irina? Não, é outra coisa. Entendi. Você não vai entrar. Não, não vou entrar. Tchau. Tchau. Papai, oi. Você ainda tá acordado? Como você tá? Ah, me sinto melhor, minha filha. O remédio já chegou. Lembre-se de que ela enviou dinheiro. Ah, muito obrigado pelo dinheiro, tá? Mesmo que você e Oleg precisem mais dele do que eu. Pai, do que tá falando? Sua saúde é mais importante. Bom, pensei que vocês iam se casar muito em breve. Bom, o Oleg e eu...
Eu acho que a gente não combina. Pense nisso, querida. Ele parecia um bom homem pra mim. Pai, eu sei, mas eu não tenho certeza. Mesmo assim, filha, eu e a sua mãe não tínhamos muitas coisas em comum, sabe? Sempre pensei que relacionamentos são como negócios. À medida que você vai tentando, mais forte eles ficam. Papai, Obrigada por esse ótimo conselho. Descansa, pai. Tchau. Olá. Oi! E aí, como foi? Excelente. A gente escolheu as sobremesas mais requintadas e os convidados vão enlouquecer. Você já tá mandando os presentes? Ainda não. Graças ao meu blog eu ganho isso. Meus amigos te conhecem mais por causa desse blog. Bom, quanto mais você fala da sua vida, mais as pessoas ficam viciadas em você. É assim que funciona. Esse é o truque. Eu não te julgo. Ah, espera. Pera, vem cá, me ajuda com isso. Não, espera, eu não faço Por isso. favor, faça isso por mim. Que seja rápido. Bom. Pessoal, como já falei antes pra vocês... Ai, para, querido. Você consegue fazer uma cara normal? Tá, desculpa, eu vou fazer. Sorriso. Gente, vocês já sabem que vamos nos casar em breve. Estamos... Não, faz um sorriso mais normal. Já chega. Eu vou embora. Onde você vai? Olha, se alguma coisa te incomodou, me fala, não precisa ser estúpido. Não é sobre isso. Alguma vez na sua vida você já perguntou o que eu quero? Minha opinião? Eu tô de saco cheio de ser um manequim. É sério? Será que você não percebe que não temos nada em comum? Livros diferentes, amigos diferentes, lugares diferentes, tudo diferente. Não podia ter me contado isso antes de marcar o casamento? Agora o que passou pela sua cabeça, hein? Essa é a primeira vez que eu recupero o juízo. Você me conhece? De verdade? Achei que só as noivas enlouqueciam antes do casamento. É porque você não me ouve! Ah, você chegou, entra. Olá. Coloca na mesa. Opa. É lindo. Corta ele. Eu? Bom, não tem mais ninguém aqui. Que boa cúmplice. Segura pra mim. Me dá. Obrigada por vir. Que isso, imagina. É que me pegou de surpresa. Eu achei que a gente ia se encontrar na sua casa amanhã. Mas, como eu falei, eu tô à sua disposição. Mesmo assim, obrigada. Ele foi embora e eu não sabia com quem falar. E sobre o que quer falar? Me fala.
Eu entrei em contato com uma agência em Paris que me pareceu perfeita pra você. Você tá ouvindo? Sim, eu sinto muito. Eu só não consigo encontrar um colar que combine com o vestido. Olha, eu acho que você não vai conseguir me enganar. Aconteceu alguma coisa? Eu não sei, tava indo tudo muito bem, mas... Roman tá cada dia mais nervoso e estranho. Escuta, é normal. Os noivos ficam mais nervosos que a noiva. Não temos coisas em comum. Me apaixonei por ele em uma viagem e ele parecia diferente. Extrovertido, gentil, feliz. Mas era uma atmosfera diferente. Talvez ele fosse assim naquela época, mas agora tá diferente. Talvez tenha medo de perder você. Sim, eu também pensei isso. Mas eu acho que não é isso. Ele tem alguém. Não, de jeito nenhum. Ele ama você. Não sei, não tenho mais certeza. Tá bom, escuta. Relaxa um pouco. E depois você fala com o Roman. E obrigada. Ao seu dispor. Toda a sua ansiedade vai sumir. Você vai ver. Que vocês aproveitem. Ai, era só isso que me faltava. Me desculpa, senhora, por favor. Eu odeio quando estragam as minhas Peço roupas. desculpa, de verdade. Eu já Juliana, volto. Espere aqui, por favor. Eu vou te ajudar. Foi sem querer. E é assim que eu proponho construir a defesa. É onde estão todas as provas, como a apropriação indevida e tentativa de revenda do depósito aos chineses. Obrigado, Slava. Bom trabalho. Senhor, por favor, eu gostaria de levar o caso até o final. Porque ambos sabemos que o Roman não daria conta. Entendo. Vou pensar nisso. Obrigado. Roman, pode vir aqui? Me fale. O que aconteceu com a minha filha? Nada. Você tem certeza? Sim, nada aconteceu. A Juliana me ligou ontem. Ela disse que você não voltou pra casa. Eu tava com minha mãe. Ah. E a Juliana tava nervosa. Ela quer que tudo fique perfeito pro casamento. Todas as noivas são assim. É muito normal. Normal? Não se mete comigo, rapaz. Isso não é nada normal. Senhor Leone, você me entendeu mal. A partir de agora, você vai deixar os negócios de lado. O Slava vai fazer a defesa e você vai fazer minha filha feliz. Especialmente agora que está indo para Paris. Ficou claro? E então, Roman, eu te fiz uma pergunta. Ficou claro, Senhor Leone. Oi. Oi. Eu posso entrar? Claro. Por que a campainha? Você tem a chave. Você pode me explicar o que nós dois somos? Eu que devia perguntar a você. Eu te ligo, você não atende. Eu te escrevo e você não responde. Vou no seu trabalho e você não tá. Tenho que ficar atrás de você? Mas como assim? Ninguém me disse que você veio me ver no trabalho. É sério? Então agradeça a sua amiga Maria. Ela não quer ser só sua amiga. Olá, precisa Olá. assinar. Aqui está. Ai, obrigada. Olha, eu não tô gostando nada dessa situação.
Por favor, me conta o que está acontecendo. Não tem nada. Eu só tenho muito trabalho e não posso me distrair. Irina, tem certeza? Não é o seu passado? Meu passado não tem nada a ver com isso. Não minta pra mim. Você ainda tem pesadelos. Eu não sou idiota. Me desculpa. O que vamos jantar? O Roman e o Leônide vão estar com muita fome. Será o cardápio que eu preparo todas as quartas. Eu posso ver o menu? Eu vou abrir pra Irina. Devo repetir pra você de novo? Eu tava te esperando. Irina, é muito bom te ver. Olá, senhora Ludmila. Vocês se conhecem? Eu fui vê-la pra saber qual seria a cor dos nossos vestidos. Foi por isso que nós nos conhecemos. Quer chá? Não, obrigada. Ai, muito obrigada por me ajudar. Ontem eu tava tão nervosa. É? Por quê? Não, fica calma. Não é nada demais. É o vestido, sabe? E abre agora. Eu tô com muita vontade de ver. Eu vou abrir lá em cima. Tem um espelho grande. Procura ficar quieta. Vai ser melhor pra todos. Vou ficar te observando. Vamos! Com licença, senhora. Que tal bifes e aspargos? Tá bom, mas eu quero que o filé esteja ao ponto. Eu não escolhi esse. Desculpa, mas é que eu percebi que você não gostou muito do outro vestido, então encomendei esse. Sim, mas de onde é? Eu conversei com a Stella e convenci ela de que ela vai te dar esse vestido. Eu vi que tava na lista do seu blog. Ai, Irina, eu tô sentindo um friozinho na barriga. Era o que eu precisava. Olha, eu tô feliz que você gostou. Agora eu posso viajar pra Paris em paz. Você e o Roman ficarão bem? Sim. Casar ou não casar? Eis a questão. Eu não tenho conselhos pra você. Sou um homem solteiro. Eu não tenho esses problemas. Tem muita sorte. Hoje sempre. O que foi que houve? Problemas com o sogro, é? É isso que você mais quer, né? Bem, digamos que antes de você, eu ia ser sócio dele e a Juliana seria minha... Tem coisas que não saem como planejado. Tá tudo bem. Mas se você machucar ela... Idiota. Quer que eu chame um táxi? Bêbado. Me deixa em paz. Me dá outro, vai. Irina. Ai, que susto. São pra você. É melhor você ir pra casa. Você é incrível. Devo sempre fazer alguma coisa, né? Você bebeu? Vai pra casa, por favor. É que
Você é minha casa. Bem, fica comigo. Amizade. Vamos ser amigos. Eu preciso de você. Olha, vamos conversar. A Juliana reclamou de você. É um pouco pequeno. É, sim. Não é o que eu quis dizer. É que pelo menos esse é seu. Eu moro com a Juliana, trabalho pro pai dela e não tenho tanta liberdade. Bom, essa é a sua vida. Sabe, eu tava preso num labirinto onde não encontrei saída. E excluído do meu trabalho. Irina. E o anel? Saiu. Qual dos dois? Os dois. Por quê? É uma longa história. Não tenho pressa. A gente não combina. Eu também sinto o mesmo por ela. Por que isso tudo teve que acontecer há 6 anos? A quem a gente tá enganando, a gente ainda se gosta. Ai, Deus, já deu, acabou. Já era o casamento. Por quê? Quer saber? Porque eu nunca deixei de amar você. Você ainda me ama, Irina? Não é isso, você sabe que eu moro no passado, repito várias vezes o acidente, sempre me pergunto por quê, ou... Por favor. Tudo será diferente. Vamos fugir juntos. Roman, eu não posso. O seu casamento vai ajudar a pagar a cirurgia do meu pai. Eu faria qualquer coisa por você. Confie em mim.